E vamos ler a palavra do Senhor para o nosso estudo desta manhã, que se encontra em 1 Pedro, a primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, e nós vamos ler o versículo 13 em diante, até o 25. Do 13 ao 25 a gente vai ler bem atentamente, porque aqui já é uma pregação para nós. Essa é uma carta enviada pelo apóstolo Pedro aos convertidos do Senhor. E é uma epístola universal. Não é só para aqueles irmãos lá do passado, mas serve também para nós aqui hoje. Amém, irmãos? Então vamos ler atentamente essa carta do nosso irmão Pedro, a qual ele escreveu. Essa parte dessa carta. Veja, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, ou amor fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva. Secou-se a Eva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Os irmãos podem sentar? Nós vamos tomar aqui o tema desta manhã para o nosso estudo. Sua vida mudada. Esse é o nosso tema. Sua vida mudada. Há na Terra muitas propostas, muitas coisas que estão tentando nos convencer de algo, para que a gente viva daquela maneira, ou para que a gente seja tal tipo de pessoa, para que a gente haja ou fale de tal maneira. Então, na terra onde a gente vive, nesse ambiente, nós somos seres influenciados com isto. Tudo que a gente vê, por onde a gente anda, o que a gente vê com os nossos olhos, o que a gente ouve com o nosso ouvido, sempre tem algo tentando mudar a nossa vida, mudar a nossa pessoa
fazer com que a gente haja daquela maneira. Amém, irmãos? Então, por isso o tema dessa manhã vai ser sua vida mudada. Nós, primeiramente, antes de estar suscetível a uma mudança, nós temos que primeiramente identificar se realmente precisamos daquela mudança. Quando nós atingimos certo ponto em que nós damos conta que ali está bem, então quando a gente chega a esse ponto, então essas influências perdem um pouco a sua força, porque você já atingiu aquilo que você pensava ou que desejava dentro de você. As suas ações, elas são controladas pelo ser que está dentro de você. Tudo que você faz com o seu corpo, esse corpo que Deus te deu, essa vida que você tem aqui nessa terra, tudo que você faz, todo movimento, todo piscar de olho, toda palavra que você fala, toda atitude que você toma, tudo que você age está comandado por esse ser que está dentro de você, que é um ser espiritual. E é nesse ser espiritual que vem todas essas influências para fazer com que ele haja de certo modo. Amém, irmãos? Então, nós sabendo que nascemos através do pecado, e por nascer através do pecado, nós adquirimos uma natureza espiritual interna pecadora. Por isso, nosso homem espiritual interno, antes de conhecer a palavra de Jesus Cristo, sempre clamava pelas coisas erradas desse mundo. Era influenciado facilmente pelas coisas erradas e logo fazia aquilo porque aquilo estava dando agrado a esse homem da natureza pecaminosa do qual a gente nasceu. Mas isso não trazia a verdadeira felicidade para nós. E não traz para ninguém. Há muitas pessoas com as falsas felicidades iludidas e que logo caem num estágio de melancolia e de tristeza. Porque não sabe que aqui essas coisas não produzem a verdadeira felicidade. Mas você percebendo isso foi quando você desejou ser mudado. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque um dia você desejou ser mudado. Você desejava, você não queria mais aquela vida. Senhor, eu não quero viver essa vida. Essa vida não me alegra, não me completa. Que tipo de pessoa eu sou? Eu quero ser uma pessoa melhor. Então você já sentiu o desejo de mudança. É aí quando Deus vem e apresenta para você uma vida melhor para você mudar a vida que você estava antes e agora caminhar nessa vida que Ele vai te dirigir, porque Ele é conhecedor de todas as coisas e Ele sabe o melhor para a vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Nós estamos constantemente procurando fazer algo que agrade. Agradar a quem? Aí é onde está o grande problema. Nós temos que primeiramente saber a quem nós estamos tentando agradar. Para que as nossas atitudes, ou tudo que nós fazemos, esteja baseado nisso. A quem nós estamos tentando agradar. O apóstolo Paulo, ele fala aqui algo muito importante para que a gente saiba, nós, quando eu digo nós, como cristãos, temos que saber a quem nós devemos agradar. Porque é uma coisa própria da natureza você fazer algo para agradar a outra pessoa. Sempre você está tentando fazer algo para que as pessoas reconheçam a sua vida, reconheçam. Sempre a gente sente essa necessidade de ser importante, de ser útil, de ser percebido pelas pessoas. Isso não é uma coisa ruim. Ruim é quando você quer ser o único a ser percebido pelas pessoas. Aí é ruim, porque você está querendo uma exclusividade para você. E essa exclusividade pertence somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos iguais, cada um de nós temos uma importância, e nós temos que respeitar a importância de cada um e reconhecer um do outro isso aí. Num amor fraternal, como disse aqui Pedro. Mas temos que ter uma vida que esteja agradando. Mas a quem? Paulo diz aqui em Gálatas, no capítulo 1, ele diz assim: porque persuado eu agora a homens
ou a Deus, ou procura agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Tá vendo? Então, primeiramente, antes que a gente possa agradar qualquer pessoa nessa terra, até mesmo as mais próximas, as mais íntimas da nossa vida, nós devemos primeiro agradar a Deus em tudo. Amém, irmãos? Se nós conseguimos fazer isso, então a nossa vida, ela vai sendo mudada ou moldada conforme a vontade primeiro de Deus. Mas quando nós ainda tentamos agradar aos homens, nós vamos fazer de tudo que esteja agradando a sociedade, o mundo, ou até mesmo o marido, ou qualquer outra pessoa. Então nós devemos primeiramente saber disso, para que a nossa mudança verdadeira, completa, perfeita, possa ter um sucesso nisso. Nós devemos lembrar disso, que tudo que nós fazemos está sendo para primeiro agradar a Deus. Porque se eu procuro ainda agradar os homens, não posso ser servo de Cristo. Vocês entenderam isso, irmãos? Para que haja essa mudança, sua vida mudada. Para que haja essa mudança corretamente, lembre-se que tudo que você fizer, você está querendo primeiro agradar a Deus. Se isso não acontece na sua vida, então é bom que você ore e que o Senhor me ajude a fazer isso. Porque eu fazendo isso, minha vida não vai ser dominada por desejo de nenhum homem nessa terra. Minha vida vai ser dominada pelo teu desejo que tu queres para a minha vida aqui. E você vai andar tranquilamente. Não importa o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Se elas vão se agradar de você ou não, mas você está agradando a Deus primeiramente. Amém, irmãos? E essa é a nossa felicidade, é quando nós podemos estar em obediência à palavra. Se nós obedecemos à palavra, nós teremos um coração puro, até para ser pessoas sinceras e verdadeiras e ter um amor fraternal até para com nossos irmãos aqui na igreja. Aqui a Bíblia orienta nós a amarmos com um amor fraternal verdadeiro. Um amor que vem de dentro. E isso depende da nossa obediência com a palavra de Deus. A nossa maneira de viver. Deus quis mudar a nossa vã maneira de viver para uma nova vida segundo ou gerado pela palavra ou a revelação de Jesus Cristo que tem sido evangelizada para nós. Amém? Porque para isso, irmãos, para que até mesmo o rapto venha, nós temos que estar sendo preparado por essa palavra e obedecendo esta palavra para que a nossa vida se enquadre nessa noiva de Jesus Cristo, que vai ser uma noiva perfeita. Ela vai ser perfeita. Não a sua própria justiça ou perfeição, porque não temos nenhuma, mas é a que Ele dá para nós. Ele vai dando a você e você vai obedecendo. E quando menos esperar, você vai estar agradando a Deus e ao mundo, na maioria, você vai estar desagradando. Porque no mundo jaz o maligno. Então, é uma boa coisa quando você vê uma boa coisa, entre aspas. É uma boa coisa quando você vê que as pessoas, a maioria delas estão criticando suas atitudes na palavra. É um bom sinal de que você está no caminho certo. Não é boa porque a gente sente tristeza de ser rejeitado, até mesmo pelos familiares, vizinhos, às vezes, causa uma tristeza e até revolta às vezes, e você quer agir com aquela revolta. Não faça isso. Não deixe a revolta dominar a sua vida. Eu sei que causa revolta, mas a nossa atitude tem que ser diante da vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade do Senhor Jesus é que a gente seja santo como Ele foi santo. E como Ele foi santo? Ele apanhou, Ele foi rejeitado, humilhado, e Ele não tinha pecado. Nós ainda somos pecadores e merecemos muitas coisas ainda. As consequências das nossas atitudes.
Nós merecemos isso. Mas ele era completamente santo. Não tinha pecado, mas mesmo assim suportou essas coisas. E agiu corretamente. As suas atitudes eram dirigidas inteiramente pelo Espírito que estava nele. Assim a nossa vida também, ela deve ser mudada, irmãos. Nós não devemos agir pelas revoltas que é causada na nossa vida. Porque realmente, Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. Amém? Se ele disse irai-vos é porque a ira viria. A ira vem nessas coisas. Quando você está tentando fazer o melhor para tal pessoa, ou até mesmo levar a palavra, ou a sua maneira de viver, você está tentando agradar a Deus, e as pessoas começam a lhe criticar, a lhe zombar, a lhe desprezar, a falar mal de você pelas costas. Isso causa uma revolta. Mas você não deve agir por essa revolta. Antes você deve orar a Deus e até amar aquela pessoa e pedir perdão por ela. Diz, Senhor, perdoa, que ela não sabe o que está fazendo. Vocês entendem isso, irmãos? Isso é ter a vida mudada. Sujeito em obediência à palavra, suportando essas coisas, para que a gente venha cumprir exatamente esse papel dessa igreja noiva, que Jesus terá para arrebatar nesse tempo. É uma obra-prima, essa igreja. Quantos já leram a mensagem, a obra-prima de Deus? O irmão Brana disse que Deus apresentou uma obra-prima a essa terra. Ele lê lá em Isaías 53, mostrando que ele foi moído, não tinha aparência. Que tipo de obra-prima o profeta questiona? Veja, uma obra-prima que ninguém nem desejava ela, porque nem aparência tinha. Era o nosso Senhor, ali, sofrido, homem experimentado em dores. Que tipo de obra-prima era essa? E ele disse que, mas para Deus era uma grande obra-prima. Para os olhos dos homens, o que eles dão valores aqui, não serve para a nossa vida, irmãos. Por isso que nós devemos vigiar. A palavra disse, vigiai e orai. Então, sua vida que está aí dentro, ela está sendo influenciada por muita coisa nessa terra. E você deve vigiar o tipo de influência que você está tendo para a sua vida. Por isso que muitas vezes temos que cortar muitas coisas da nossa vida. Muitas coisas que nossos olhos estão vendo, na medida do possível, nós podemos cortar ela da nossa vista. Para a gente não ver aquela tal coisa. Muitas coisas que o nosso ouvido está ouvindo, nós podemos cortar aquilo da nossa vida. Tem coisa que é inevitável. Você escuta, às vezes, nem sem querer você ouve aquilo. Mas você vai, ora contra aquela influência. Você não tem que seguir aquela influência. Então, muitas coisas você deve ser sóbrio, como também nós lemos aqui. Ser sóbrio para ter uma obediência à palavra. Sóbrio nessas coisas que influenciam. Porque hoje é muita influência do mal. Muita influência que o diabo tem trazido para tentar mudar a nossa vida para pior. Enquanto a palavra está mudando para melhor, veja, só a palavra de Deus pode nos dar a influência correta para mudar o nosso ser e esse ser controlar seu corpo. Tudo que você vai agir. Quando você vai abrir a boca para falar, esse ser tem que estar nesse comando. Influenciado pela palavra. Não influenciado pelas coisas desse mundo, irmãos. Entendem? Então, a obra-prima que Deus quer fazer é uma igreja obediente e que vive ou que teve sua vida mudada. Da vã maneira de viver dessa terra para as coisas de Deus. Veja, foi o que a gente leu aqui. Em 1 Pedro. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Você realmente crê que Deus te chamou? A gente tem que saber disso. Não é ter dúvida na mente. Será que Deus me chamou? Mas aqui está dizendo, aquele que vos chamou,
Se ele é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quantos aqui estão peregrinando nessa terra? Você está peregrinando aqui nessa terra? Porque se você está peregrinando, toda a sua vida aqui vai ser concentrada, direcionada somente para as coisas que são de cima, que é o reino de Deus. Você não está aqui projetando uma vida para viver aqui, nesse paraíso, entre aspas, que as pessoas consideram essa terra. Não, sua vida, aqui você está peregrinando. E ele disse que nós temos que andar em temor durante esse tempo da nossa peregrinação aqui na terra. Veja, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, o que tem influenciado a nossa vida, irmãos, e ela tem sido mudada, é o evangelho que foi pregado para nós. Esse evangelho, essa pregação da palavra, é que influencia a sua vida para ela ser mudada. Se a sua vida não está se adequando ao que esse evangelho que está sendo pregado a você fala, é porque você não está se deixando influenciar pela palavra de Deus. Antes você está se deixando influenciar por esse mundo, ou até mesmo pelos seus pensamentos. Nós devemos deixar-se influenciar pela palavra para ser mudado. Quando nós não deixamos a palavra entrar na nossa vida, a gente vai viver qualquer tipo de vida e ser qualquer tipo de crente. Menos a noiva de Jesus Cristo. Mas se a gente deixa essa palavra penetrar em nossos corações para ser mudado, nós vamos atingir a imagem da noiva de Cristo, a qual Deus teve o desejo de trazer a essa terra. Mostrar essa obra-prima para a terra. Você sabia que você é uma obra-prima exposta para esse mundo? E o escultor é Deus? Todo escultor, ele deseja, ele tem os seus pensamentos. Irmão Brano explica, depois você lê essa mensagem maravilhosa. Leia as mensagens que Deus vai falar com você. Então, ele diz que o escultor tem na sua mente. Ele visualiza aqui, antes dele fazer qualquer coisa, ele visualiza na sua mente aquela escultura que ele vai fazer para apresentar às pessoas. O escultor, ele quer apresentar sua obra para as pessoas. Sua arte, ou pintor, ou um escultor de estátua, alguma coisa. Então ele tem na mente dele. Então ele vai começar a trabalhar aquilo ali. E preparar aquilo ali para quando estiver pronto, ele mostrar ao mundo essa obra-prima e o mundo se admirar com essa obra-prima. Irmão Brando disse, assim é Deus. Ele tem uma obra-prima para mostrar a esse mundo. E ele chamou quem? Você para ser essa obra-prima de Deus. É você que ele chamou, veja. A obra-prima de Deus identificada. O grande escultor está contando que você esteja disposto a permanecer e ter a si próprio moldado à semelhança do seu requisito, que sua palavra requer. Entenderam bem essa parte? Deus nos chamou, ele é o grande escultor. E ele quer saber se você está disposto a permanecer e ter a si próprio moldado, semelhante ao seu requisito, que é que a sua palavra requer. E a palavra de Deus
para nós nesse tempo, o que estava na mente de Deus, aquela escultura que estava na mente de Deus ainda, em seus pensamentos, para esse tempo, ele mandou que um profeta falasse essa palavra. E essa palavra é que vai moldar você para você ser essa noiva de Jesus Cristo. Entendem isso, irmão? Por isso a importância de nós buscarmos, de lermos, de buscar em Deus esta mensagem. Se é que você foi chamado por essa mensagem, para ser uma noiva. Se você crê nisso, então busque ser isso aqui. Isso é para você. Você tem que ser essa imagem aqui dessa palavra, para Deus apresentar a esse mundo uma noiva. E quando o povo olhar para você, ficar admirado com a obra que Deus fez na sua vida. Amém, irmãos? Então, é isso que Deus está nos chamando para fazer. Veja, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Cristo é a obra-prima identificada da palavra feita carne. Requer-se que você se identifique nele pela mesma palavra, para ser a obra-prima para a noiva. Agora, irmãos, Deus tem uma obra-prima então, para apresentar ao mundo. Agora, Ele quer uma obra-prima hoje. Você está disposto? É uma pergunta que o profeta está fazendo. Você está disposto? Você está pronto, meu amigo cristão? Você está realmente seguro de que a sua vida está de tal modo refletindo por Cristo? Não importa o que o mundo diga. Eles dizem, você perdeu o juízo, você ficou louco, você foi e se uniu àquele bando de santos roladores. Não preste atenção alguma a isso. Se você realmente não está verdadeiramente salvo e nesse sangue, e a palavra de Deus em você, e refletindo a si mesma, e a vida de Cristo refletindo-se a partir de você, irmão, irmã, não se arrisque. Não me importa o que você seja, que tipo de experiência tenha, deixe essa palavra refletir-se através de você a cada dia. Porque Deus, nesses últimos dias, está tomando uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? Veja que Deus está tomando uma noiva. Então, não adianta a gente brincar de ser crente. Ou viver a vida assim, sem saber nem o que está vivendo. Nós temos que ter um objetivo na nossa vida. E o nosso objetivo, se ouvimos esse chamado e viemos, é de ser a noiva palavra de Jesus Cristo. É de ser essa palavra propriamente que foi revelado para nós no último tempo. Porque Jesus Cristo, Ele se revela em cada geração. Em cada geração Ele tem algo a fazer. É Ele em nós que vai ser essa obra-prima apresentada para o mundo. Se você deixar o Espírito dele mudar a sua vida. Mas se você for rebelde à voz do Espírito Santo, isso aqui é a voz do Espírito Santo. Não é a voz do pastor Jaime, nem a voz do irmão Brana. Essa mensagem é a voz do Espírito Santo que quer moldar você para ser a noiva de Cristo. Porque Ele quer te levar no arrebatamento. Só essa noiva moldada, transformada, humilde, santa, agradável a Deus é que vai no arrebatamento. Outra coisa, imitação, não vai. Influência desse mundo não vai estar lá. Portanto, livre-se de toda influência maligna desta sociedade moderna e corrupta, prostituta que há nesse mundo. Oh, irmãos, são muitos canais perigosos que o diabo tem. Muitos programas televisivos que influenciam as pessoas. Aquela coisa terrível daquelas novelas, aquelas coisas colocando pragas dentro de você para você ser aquele tipo de pessoa terrível que se apresenta nessas coisas. Pessoas que você olha e que não tem temor algum por Deus, nem pela palavra de Deus, que vivem de qualquer maneira. Isso tudo são influências do mal, tentando mudar a sua vida para pior e levar você para o inferno e ser destruído. Mas a palavra de Deus está
evangelizando você para ser mudado conforme a vontade para agradar a Deus. Não agradar esse mundo corrupto que está afundando. A maioria das pessoas só fazem as coisas. Aquele tipo de roupa que a mulher quer vestir é porque aquele pessoal vai gostar. Muitas vezes eu via muitas jovens cristãs da mensagem, querendo conseguir um noivo. Claro, toda jovem ela quer isso. É normal isso. Não está errado. Toda jovem quer casar e todo jovem também quer arrumar uma noiva correta. Mas muitas delas se aperta e veste aquele vestido mais apertado e aumenta o decote, às vezes quase com o seio aparecendo, achando que aquilo vai atrair um cristão verdadeiro. Não vai. Um filho de Deus verdadeiro, ele não quer essas coisas. Ele quer uma mulher santa, temente a Deus, que se comporte direitinho. Aí aquilo vai atrair a atenção dele. Veja como o diabo engana as pessoas. Ela pensa que está fazendo bem, mas está atraindo os urubu que quer comer sua carne. Mas quando ela age pela palavra, se rende a Deus e obedece essa mensagem que foi o Espírito Santo que mandou, ela vai atrair o tipo certo de cristão, de filho de Deus para a sua vida. Isso vai depender da influência que está dentro da pessoa. A pessoa é moldada conforme a vontade do mundo e do diabo, porque o diabo no mundo jaz o maligno. Ou conforme a vontade do Espírito Santo na palavra. Então, se a sua vida está rendida a Ele, Ele vai transformar você o tipo de pessoa correta, que vai lhe dirigir pelo caminho certo para ser a noiva de Cristo. E essa mensagem, ela foi algo tremendo que Deus mandou. Veja, na mensagem A Festa das Trombetas, veja que tipo de mensagem veio para mudar a nossa vida. Amém? Vocês querem saber qual foi a mensagem que Deus enviou para esse tempo? Eu sei que vocês já sabem, mas vamos ler novamente. Porque aqui onde nós lemos, em Pedro, ele diz que, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Amém? Deus ofereceu a revelação a você, para você se deixar influenciar por essa revelação. E para nós nesse tempo a promessa era que Deus enviaria o 7º anjo trazendo a revelação de quem? Do mesmo Jesus Cristo, porque é Ele todo o tempo. E aqui o profeta mostra, naquele momento em que ele esteve lá em Tucson, que apareceu aquela nuvem, formando o rosto de Cristo, ele disse, então um dia lá no Quênio Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha lá em cima, eu estava em pé, com as minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Vocês sabem disso? Eu fiquei lá parado e olhei para ela, simplesmente tão natural quanto minha mão está agora, não sabendo o que isto significava. Isto deixou-me com uma voz que disse, esta é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor revelou, isto era a palavra na minha mão. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ou dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá, isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e os outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, mas perfeitamente e exatamente com a Escritura. Aquela foi a palavra, a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido. Amém? Então, Deus, pela sua promessa, Ele enviou a revelação de Jesus Cristo para nos evangelizar e nos mudar
da nossa vã maneira de viver que adquirimos das nossas tradições dos pais, para agora ser a noiva de Jesus Cristo, palavra, que vem através da influência desta revelação que saiu na boca desse profeta no último tempo. Amém, irmãos? Então, essa influência dessa palavra, moldando a sua vida, mudando a sua vida, é que vai transformar você nessa igreja noiva de Jesus Cristo, que vai ser arrebatada. Se você deixasse essa palavra, esse Espírito, porque o Espírito e a palavra é a mesma coisa. Se você deixar que esse Espírito dirija você. Há tantas pessoas nesse mundo. Cada uma delas está vivendo por uma influência. E dependendo da influência que está fazendo naquela pessoa, é que vai mostrar quem ela é. Entende isso? Aquelas pessoas estão retratando a influência que está na vida dela. Então, cada um de nós devemos ser influenciado. Nós que vamos fazer parte da noiva de Jesus Cristo, a única influência que tem que estar em nós é a do Espírito Santo, que fala pela palavra do último tempo que revelou Jesus Cristo para nós. Se a sua vida está sendo dirigida por isso, irmãos, então você está sendo formado a noiva de Cristo. Qualquer outra coisa está errada. Não deve ser a influência de um homem, nem de um pastor, nem de qualquer outra coisa. Ah, eu faço isso porque meu marido é quem está mandando. Ah, eu faço isso porque o pastor da igreja é quem está mandando. Ah, eu faço isso porque fulano está dizendo. Ah, eu faço isso porque a sociedade manda que faça. Se a sua vida está sendo formada por algum tipo de influência desse tipo, você está indo para um caminho errado. E não vai ser bom o final desse caminho. Mas se você sentir o desejo da mudança, meu Deus, eu não quero mais viver essa vida. E agora Deus trouxe essa revelação para influenciar a sua vida, para mudar você, para você ser dirigido por esse Espírito que falou essa palavra, então você está sendo formado a noiva de Cristo. E o destino final seu é ser arrebatado dessa terra. Entendem isso, irmãos? Então sua vida deve ser dirigida unicamente pela revelação do Espírito Santo que ele te dá nessa mensagem do último tempo, porque a promessa da Bíblia era essa para nós. Amém? Não é por qualquer outra coisa. Se for, você está indo no caminho errado. Você está vivendo uma falsa vida e de tristeza. Porque enquanto a pessoa não viver a vida que Cristo tem para ela, ela é triste. Ela vai viver triste. Vai viver forçada. Não, isso não vai dar certo nunca. Mas se você é chamado por Deus e o Espírito Santo está te revelando essa palavra, mesmo que você vai ter falhas. Nós não estamos aqui para ser um santarrão. Nós temos muitas falhas. Mas uma falha não está no nosso coração, que é a de crer da palavra. Porque nós cremos em toda a palavra que Deus falou. Essa é a única falha que não está no coração de um eleito. Mas outras falhas ele vai ter na sua vida. E vai até se entristecer com as falhas. Porque ele quer ser o que Deus está dizendo aqui nessa palavra. E é bom que se entristeça mesmo. Quando a gente erra e fica triste, é ótimo isso. É bom demais. Porque mostra que o nosso desejo lá dentro, que Deus colocou, é que nós queremos ser santo como Ele é santo. Amém? Mas lembre-se, o diabo vai armar cilada, você vai falhar. Mas uma coisa ele não vai tirar do seu coração. É a fé que você tem nessa palavra que Deus te revelou. Amém? E você deve se levantar sempre. Todos os dias se levante e mostre a palavra para o diabo e siga o seu caminho na vontade perfeita de Deus. Amém? Então é isso, irmãos. A influência que vai transformar a sua vida, vai mudar. Nosso tema é sua vida mudada. Amém? Então, a influência que vai mudar realmente a sua vida para ser a noiva de Jesus Cristo é a influência do Espírito Santo falando através dessa mensagem do último tempo. Amém? Entenderam bem isso? Entenderam de verdade que Ele
vai influenciar a sua vida. Se você deixar. Se você buscar orar e pedir a Ele. Ele vai influenciar. E Ele, quando falar com você, vai falar por essa palavra. O Espírito Santo não fala pela palavra dos homens dessa terra. Ele fala pela sua própria palavra. O que Ele deu para nós está aqui nessa mensagem. Essa mensagem é a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós. Como Deus prometeu fazer isso pela Bíblia. Então, o Espírito Santo influenciando você por essa mensagem, vai mudar a sua vida para ser do que você era, a sua vã maneira de viver, para viver agora a vida da noiva de Jesus Cristo, uma obra-prima que Deus vai apresentar a esse mundo. Amém? Querido Deus, nosso Pai amado, agradecemos a Ti pelo sacrifício que o Senhor realizou em prol da nossa transformação, Pai. Sem que o Senhor viesse a esta terra, nós jamais poderíamos conhecer esse poder transformador, essa influência santa do Teu Espírito, que vem pela Tua palavra, para mudar das pessoas que nós somos, andando em caminhos errados, para ser, meu Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo, lutando contra o pecado, falhando às vezes, mas vencendo, ó Pai, e tentando, meu Deus, deixar que essa palavra influencie a nossa vida e reflita ao Senhor nessa terra. Nós realmente queremos ser, Pai, esta obra-prima do Senhor. Perdoa as nossas falhas, meu Deus, nossos momentos em que não damos o testemunho correto. Nós queremos dar esse testemunho correto, Pai. Por isso pedimos a Tua ajuda e Te agradecemos por esta palavra nesta manhã que o Senhor falou conosco. Nos ajuda, Pai, a buscar mais de Ti, a estar nos dedicando mais a Ti, a estar lendo mais a Tua palavra. Cria em nós esse desejo, meu Deus, essa fome, essa sede pela Tua palavra, para que possamos estar sendo influenciados pela Tua palavra e sendo mudado, transformado, para ser a noiva do Senhor que será arrebatada. Nos ajuda, Pai, nos leva de volta aos nossos lares, pela Tua mão bendita, que ela nos proteja, Pai. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.